e se pôs em pé sobre a areia do mar. E fecha o capítulo de número 12 assim. O dragão, a visão, né, que o João está tendo, é do dragão em pé sobre a areia do mar, olhando para o mar. E aí vem o capítulo 13, que a gente vai ler agora. O que foi que aconteceu? Por que que o capítulo 12 termina dessa forma? O que que então esse dragão, que nós sabemos que é Satanás, uma forma simbólica de falar dele, o que ele vai fazer? Que estratégia, né? Ele é astuto, ele é inteligente, é um ser que ele tem um certo poder que lhe foi dado. O que ele vai fazer ao longo da história para perseguir a igreja e o povo de Deus? E aí João vai ter essa visão. E aí a gente vai para o capítulo número 13, a tal da besta que emerge do mar. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 13, nós vamos começar hoje esse capítulo. Esse capítulo é longo, provavelmente eu não vou conseguir terminar ele hoje, tá? Você vai ver que é justamente nesse capítulo que ele vai falar sobre o número da besta, famoso número da besta. Ele vai falar de muitas coisas aqui, a besta que sai do mar e a besta que emerge da terra. E no final ele fala desse número da besta. Nós não vamos conseguir falar tudo hoje, naturalmente. Mas é muito interessante esse capítulo. Ele traz alguns esclarecimentos interessantes para nós. Então, Apocalipse, capítulo de número 13, verso de número 1 em diante, diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Nós vamos até aqui por enquanto. Vamos orar pedindo a bênção e direção de Deus. Vamos tentar explicar esse texto e aplicá-lo para a nossa vida, tá bom, gente? Oremos. Ó Pai amado, graças te damos por mais um culto de louvor e adoração, mais um tempo precioso, ó Pai, na tua casa, com o teu povo, em que nós derramamos na presença do Senhor o nosso louvor, a nossa oração. E agora, Senhor, queremos estudar a tua palavra, compreender o texto sagrado, aplicá-lo, Senhor, à nossa vida, interpretando assim os tempos, as épocas, tendo sabedoria para viver em tempos difíceis que nós nos encontramos, e assim ter esperança, Senhor, vivendo nesse mundo, mas com nossos olhos fitos no Senhor e naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado por tudo, Senhor, que a tua palavra que nos mostra, Senhor, realidades difíceis, mas ao mesmo tempo nos mostra aquilo que precisamos guardar no coração com esperança, Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas.
Nada foge do teu cuidado, do teu controle, Senhor, da tua soberania. E a tua igreja, o teu povo está nas tuas mãos. Assim, ó Pai, abençoe a tua palavra, abençoe o texto sagrado que será exposto, para que ele traga fé, esperança, perseverança para cada um de nós. É o que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Como a gente viu, o capítulo 12 termina então com ele. O grande dragão se coloca em pé sobre a areia do mar. Então ele está de frente para o mar. E ali João vai ter essa visão. Ele viu emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Ele viu emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E ele vai dizer ali que algumas características, símbolos. Então lembrando, esses chifres, cabeças, eles têm um significado na Bíblia. Eu já falei algumas coisas. Primeiro, nós vamos entender, principalmente dentro do contexto, o 7 é sempre um número de totalidade, algo integral. Ele tinha 7 cabeças. Essas cabeças representam governos. Vocês vão perceber isso dentro do contexto. Reinos, impérios. É como se a totalidade dos governos, dos reinos desse mundo estivesse sob a influência desse dragão. E isso não é novidade. Senão ele não poderia ter dito o que ele disse para Jesus no dia da tentação no deserto: se me adorares, te darei todos os reinos da terra. É importante a gente entender isso, que essa ideia de cabeça, governo, o inimigo espiritual, Satanás, o Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos, ele tem esse poder. E depois, quando ele fala de chifre, é isso, é poder sobre essas cabeças. Ele tem uma totalidade de controle, de influência sobre os reinos, os impérios, e ele tem poder sobre elas. E diademas representa justamente aqueles que reinam, aqueles que governam aqui na terra. E a gente vai observar isso e vai fazer muito sentido dentro desse contexto. Depois eu vou falar mais sobre isso aqui. Só que essa visão é que é muito interessante. Não tem jeito, a gente tem que estudar a Bíblia, gente. Quando a gente estuda a Bíblia, quando você fala assim, a visão, ele está vendo 4 animais. Ele vê então uma besta, e que era semelhante. Então ele vai ver sinais, símbolos, visões. Há um leopardo, um urso e leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma besta, que é um monstro. A palavra besta aqui para a gente entender, O besta no português tem muito significado, A gente usa a palavra um besta mesmo, Uma besta na Bíblia é sempre a ideia de um monstro, algo terrível, algo assustador. Então uma besta, um monstro que não tem uma identificação com nenhum animal aqui na terra. Aí depois você tem leopardo, urso e leão. São 4 animais. Por que esses 4 animais? Quem já leu o Antigo Testamento já viu esses 4 animais em outro livro da Bíblia. Você sabe que a Bíblia é o livro que mais tem hiperlinks, Esse dia eu até coloquei essa imagem aqui para a gente fazer. Nós vamos fazer um hiperlink, a gente vai ter que ir lá para o Antigo Testamento. Mas deixa eu mostrar, você sabia que existe na Bíblia 63.779 referências cruzadas na Bíblia ao longo de 1.500 anos? Como que é possível se escrever um livro? Alguns falam 1.500, por volta de 1.500 a 1.600 anos. Você tem mais de 63 mil conexões de textos, de passagens que se conectam, conversam entre si. Um texto, um livro escrito por vários autores em diferentes épocas, diferentes línguas. Gente, não estou falando de 15 anos, não estou falando de 150 anos, eu estou falando de 1.500 anos. Hoje, se você juntar 5 pessoas para escrever um livro, é difícil você conectar, fazer com que haja uma inteireza num livro, Agora você imagina dezenas e dezenas de autores em línguas diferentes durante 1.500 anos. E eles têm uma conexão extraordinária, uma precisão, algo assim que é assustador. E quando a gente lê Apocalipse, a gente volta muito para o Antigo Testamento. Desde o início do capítulo 12, você lembra, a gente precisou voltar lá em Gênesis, entender o que aconteceu ali. Gênesis capítulo 3, verso número 15, explica o capítulo 12. E para a gente entender capítulo de número 13, a gente vai ter que ir, sabe para onde? Se você já leu um pouquinho no Antigo Testamento, o livro do profeta
Daniel. Alguém já leu aqui. Daniel também teve visões apocalípticas. Na época dele, tá, algumas coisas estavam bem claras, outras nem tanto, porque foi num período muito anterior. Mas olha que interessante. Então, quando a gente abre lá o livro de Daniel, capítulo de número 7, Daniel capítulo 7, tem outras passagens, eu vou só explorar o capítulo número 7, você vai ver que em Daniel capítulo 7 ele tem também uma visão. E nessa visão ele vê uma figura representando esses 4 animais, da mesma forma. Então, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões diante dos seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. É interessante que dá até detalhes de como que eram essas visões. Ele estava deitado, dormindo. E ele começa a ter sonhos e visões. Ele acorda e rapidamente escreve esses sonhos e visões, registrou e guardou para a gente. Era Deus falando ao seu povo. E Daniel diz assim, que eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E interessante que o mar também tem, na Bíblia, essa figura de reinos. É do mar que vinham os rebeldes, é do mar que vinham as revoltas, do mar que vinham os governos, surgiam as autoridades do governo. A ideia de mar, sempre uma figura, um símbolo. Então, ele via o mar se agitava, e desse mar saiu o quê? Aí 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Mesma visão. É uma forma que esse mesmo Deus, que falou com Daniel, muito tempo antes, trouxe a imagem de 4 animais. Aí depois, o último livro da Bíblia, João está lá na ilha de Patmos, ele tem uma visão. De novo, os 4 animais. Vamos lá. Então ele vai dizer assim, o primeiro era como o leão. No caso de Daniel, ele vai dar muitos detalhes que não vêm ao nosso caso agora. Eu só quero identificar os 4 animais. Então o primeiro era o leão, tinha asas de águia, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Ele foi dado a mente de homem. Então é uma imagem, um animal, mente de homem, símbolo, simbologia. O segundo, vamos lá, o segundo, continuei olhando, e eis que o segundo animal era semelhante a um urso, tá? O qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Mais um pouquinho para frente, o terceiro animal, né? Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. De novo, exatamente os mesmos animais que João tinha visto. Ele tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Sempre a ideia de cabeças e domínios, entende? Vocês vão entender que isso aí faz sentido. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o 4º animal. Ele não fala besta ou monstro, mas ele diz o quê? Ele era terrível, era espantoso e sobremodo forte. Dá a entender que esse último era o mais forte de todos, é o mais poderoso de todos. O qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Sempre lembra, chifre é poder, gente. A ideia então de um monstro, algo assim que tinha um poder devorador. Só que interessante, não sei se você observou, esses 4 animais estão numa sequência diferente. Na verdade, o João começa a falar desse grande monstro, dessa besta. E depois da besta vem o leopardo, e depois do leopardo o urso, e depois o leão. É que Daniel está mostrando o futuro. Na sequência de Daniel é o leão, depois o urso, depois o leopardo, e um monstro muito grande, que ele não sabia identificar. Agora, milhares de anos depois, você tem João na ilha de Patmos, e ele olha para trás. Ele fala então da besta, aí depois da besta ele fala do leopardo, exatamente o texto que a gente viu aqui, ó. E como é que está lá no livro a besta, depois o leopardo, depois o urso, depois o leão. Na verdade, são 4 períodos em que você tem poderes, né, bem divididos nesses períodos, e Daniel está olhando para o futuro, ele coloca numa sequência, e João olha para trás na sequência inversa. Isso faz sentido. Então vamos lá nesses 4 animais misteriosos e o destino do mundo. Aqui você tem o leão, o urso, o leopardo, com alguns detalhes que o próprio Daniel dá, e essa besta, esse monstro, você pode imaginar qualquer coisa. Claramente, quando a gente estuda o livro de Daniel,
é unânime isso em todos os intérpretes estudiosos. Isso refere-se a reinos. Tem mais coisa para a gente estudar, Daniel, que não permite o tempo aqui. Quando você vai estudar as estátuas, e ele vai falar o período de bronze, o período, ele vai dando reinos. São reinos desse mundo, tá? Então, quais são esses 4 reinos, gente? Está aqui, ó. Reino babilônico, Medo-Persa, Grécia e Roma. Que é o mundo, né, o mundo antigo, até a construção do mundo ocidental nos dias de hoje. Então, essa sequência dura no ano 600, por volta do ano 600, a Babilônia, Medo-Persa, o ano 500 a 300, depois período grego, Alexandre o Grande, a gente vai falar um pouquinho disso, e depois Roma. Isso aqui é unânime, gente. Eu não vi nenhum estudioso de línguas antigas, de literatura antiga, de povos antigos, claramente esses 4 reinos e as características que esses animais, esses símbolos, né, trazem. Aqui você tem uma visão na sequência. A Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E mais ou menos o período. Então você tem desde 600 a.C. até quase 500 d.C. Você tem quase 1000 anos na história, dividido por períodos em que impérios subiram e caíram. Subiram e caíram. Ao longo da história. O que aquele dragão que representa Satanás está fazendo, na verdade? Ele é aquele que tem uma influência sobre os governos. E ele sempre que utilizou esses impérios para perseguir o povo de Deus aqui na terra. Sempre foi assim, gente. Os babilônicos, período do Medo-Persa, a Grécia. Aqui, por exemplo, quando a gente fala desse período da Grécia, por exemplo, você tem Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, por que um leopardo? Só uma dicasinha aqui. O leopardo, ele é rápido. A maior característica do leopardo é a rapidez. Então, esses animais têm alguma semelhança. Então, cada um deles tem, né, o poder, a abrangência desse poder, desse reino. O leopardo foi muito rápido. Gente, Alexandre o Grande foi pouquíssimo tempo. Ele morreu com 33 anos e não deixou herdeiro. Você tem um período aqui de 336 a 323 antes de Cristo. Ele foi avançando em batalhas, foi algo assim extraordinário para a sua época. Alguém tão jovem, com menos de 30 anos, ele já tinha conquistado grandes impérios, abrangente demais. O trono da Macedônia, batalhas famosas, né? Fundou Alexandria, depois capital da Babilônia. Ele foi avançando e morre aos 33 anos. Ele não deixa herdeiro. Mas é dividido, todo o império dele é dividido em 4 generais que vão brigando entre si e vai logo em seguida criar base para a vinda do Império Romano. Então aqui, quando a gente vê esses impérios, esses governos, eles sempre avançaram e trabalharam contra o povo de Deus. Uma coisa que a gente tem que entender, quando a gente começa a ler essas coisas, e a gente começa a ver assim, nós cristãos, a nossa esperança nunca deveria estar em impérios, governos. Jamais, gente. Porque esses impérios e governos desse mundo não são nossos aliados, nunca foram na história e nunca serão. Pode ser que em algum período, quando a gente vai ver a besta que sobe da terra, aí sim, você vai ver um aspecto em que eles vão parecer que são amigos da gente, mas nunca foram amigos da gente. A gente não tem esperança em nenhum governo, nenhum império. Eles não estão sob a influência de Deus. Eu posso dizer assim, o sistema já está contaminado, gente. Você pode trocar presidente, pode com um menos pior, um pouquinho melhor, mas o sistema está contaminado. Em todos os países do mundo. Os governos desse mundo estão sob a influência desse dragão. E quando ele fala dessa besta, na verdade, seria assim algo terrível, pior de tudo no final. E aí você vai começar a entender o conceito de anticristo que ele vai dizer aqui nos versos seguintes. Porque ao longo dessa história, você teve, é um tipo de anticristo, é uma perseguição ao povo de Deus. Então você tinha sistemas e tinha os seus representantes. Sempre teve gente que se assentou no trono e perseguia. Quando a gente começa a ver a história de Nero, o que ele fez, ele tinha uma obsessão com cristãos. Era uma perseguição diabólica, era uma coisa assim anormal. Então a gente vê os governos que eles têm uma obsessão com o povo de Deus, sempre tiveram, gente. De perseguir, de matar todos os reinos. Depois disso, depois desse período do Império Romano, você vai ver ao longo da história quantos impérios surgiram e perseguiram e mataram.
E a ideia, é interessante essa ideia, agora que ele vai continuar no verso número 3. Então viu uma de suas cabeças como golpeada pela morte. Vamos ver uma coisa aqui. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Então era o dragão por trás da besta. O dragão por trás dos governos. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, vamos tentar interpretar esta passagem aqui e entender um pouco o que significa a questão do anticristo. Porque quando você fala aqui, a ideia é que foi dado poder para eles governar durante um determinado período, é isso mesmo, Deus vai dar autoridade para que esses governos tenham muito poder durante um longo período da história, é limitado, tem começo, meio e fim, cumprindo os propósitos de Deus, e diz aqui que há uma espécie de adoração a todos esses sistemas, tem pessoas que adoram esses sistemas, governos, impérios, reinos, e aos imperadores e reis desses povos. Gente, quando eu estudando um pouquinho sobre os imperadores romanos, é interessante, porque foi assim, os primeiros imperadores, depois que eles morriam, começou a haver um tipo de veneração aos que já haviam morrido. Só que aí o poder foi subindo na cabeça, depois de um tempo, aqueles que estavam em vida, eles também queriam adoração para eles. Então, além de adorar os imperadores que já haviam morrido, eles começaram a querer que eles fossem adorados em vida. E de fato, exatamente isso acontecia nessa época. Nero e o próprio, no período de João, havia imperadores que, estátuas espalhadas, eles eram obrigados a inclinar-se a essas estátuas. E havia toda uma ligação, uma dependência, até mesmo o que a gente vai continuar lendo aqui no capítulo 13, de você ter que se sustentar, você dependia de servir a esses governos, de adorar esses governos, para você ter acesso ao crédito, alimentação, para poder subsistir. Então é um sistema de governo que vai trazendo um domínio, um controle sobre a população, e eles têm que adorar esses governos e essas pessoas. E essa relação que os homens têm de quase adorar, uma adoração cega aos seus líderes, isso é comum, gente, até os dias de hoje. Não precisa ser uma ditadura, como hoje, se você for na Coreia do Norte. Os norte-coreanos, eles têm que ter uma imagem do ditador lá, e eles adoram, existem estátuas desses ditadores. É essa a ideia de adoração a essas pessoas. Mas mesmo uma democracia, gente. A gente vive um período que as pessoas adoram seus líderes, cegamente. As coisas estão às claras, está claro as coisas absurdas que acontecem, e as pessoas continuam com uma atitude de adoração aos seus líderes. Isso é um tipo de anticristo. Só que durante um período na história, o anticristo, ele se manifestou como? Ele se manifestou através de sistemas e governos. Então, quem mais falou desse anticristo, você tem que ir lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aqui em Apocalipse, eu vou ler mais 2 versículos, depois a gente vai lá na carta aos Tessalonicenses. Diz lá, que ele abria a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, é interessante isso. Então, esses governos, que perseguem o povo de Deus, que têm autoridade para isso, eles vão avançando. E há uma ideia, lá em 2 Tessalonicenses, eu preciso ler para vocês isso, quando Paulo orienta a igreja sobre essa questão do anticristo. Ao longo da história, você teve muitos governos, sistemas e representantes. Mas no fim dos tempos, tudo isso vai se concentrar em um governo unificado e uma pessoa. Há uma personificação aqui. Isso é interessante a gente entender. A Bíblia vai dizer lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, a volta de Cristo, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Existe uma pessoa, então. Então, apostasia, nós já estamos vivendo período de apostasia, gente? Claro que já estamos vivendo período de apostasia. O que nós mais temos hoje é uma apostasia. Apostasia é se apartar da fé, da verdade. As pessoas continuarem em religião, mas longe da verdade. Isso é o que a gente mais tem. Mas vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus.
Então você teve ao longo da história líderes que queriam ser adorados como se fosse o próprio Deus, sempre existiu e continua existindo de várias formas, mas no fim dos tempos, a gente fala de um anticristo escatológico, que a gente fala, que as coisas estão convergindo para isso, tá? Isso a gente não tem dúvida quando a gente estuda a Bíblia e estuda como que as coisas estão caminhando. Uma ideia de unificar tudo, tá? Não ter mais fronteiras, entende? E como a gente viu ali, ó, haverá uma autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Governos que vão se estendendo e influenciando e dominando esse mundo, e uma figura que é representada na Bíblia como um anticristo. E isso está dentro do contexto já da besta, porque o que você tem ali são períodos longos, tá? Então, quando você tem aquele período, a besta, quando fala o Império Romano, foi enorme, foram muitos imperadores. Quando você tem o período grego, foram muitos líderes também. Os babilônicos foram muitos, né? Então não é uma coisa específica. Não dá para você fechar exatamente, são longos períodos. Nós estamos vivendo um período da grande besta, nós estamos vivendo, que emerge do mar. E ali continua dizendo, então será de fato revelado, Paulo lá em Tessalonicenses, o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, é o dragão por trás da besta, como a gente já viu em Apocalipse, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Então haverá poder sim, vai enganar muita gente. A Bíblia chega a dizer, se possível fosse, mas não é possível, é uma coisa que a gente vai ver no final, enganariam até os eleitos. E nós estamos vendo um período de apostasia, de uma mistura de fé e de religião com governos, a gente vê isso acontecendo, e o que a gente mais precisa no nosso tempo, na nossa época, é de discernimento espiritual. A gente não pode dar ouvido a tudo que falam. É um período que nós estamos vivendo em que a mentira está entrando, há uma mistura, a gente precisa de discernimento. Nós não podemos dar ouvido, a Bíblia fala para a gente pesar os espíritos, discernir os espíritos, não dar ouvido a tudo. É um período que nós estamos vivendo, um período de apostasia, de heresia, prodígio, mentira, o aparecimento é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios. Eu coloquei uma passagem de João, que ele também fala sobre isso, a carta de João, e ele nos mostra exatamente isso que eu estou falando para vocês. A ideia de anticristo sempre existiu, mas haverá um especial. Ele diz assim, olha, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo também agora. Ele fala que vai vir um anticristo, né? O anticristo, tem aqui, ó, tá vendo esse o aqui? Então vai vir o anticristo. Mas ele diz, mas muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então ao longo de muito tempo você teve muitos anticristos, pessoas que se levantavam com poder, com autoridade, com governo, com poder militar, poder econômico, perseguindo anticristos, muitos, mas ele fala que no final vai ter o anticristo. Então há uma personificação, sem dúvida nenhuma, tá? Hoje a gente não vai poder entrar em muitos detalhes, né? Aquele número da besta não vou conseguir falar hoje não, viu, gente? Eu achei que ia dar tempo, mas não vai dar tempo não. E a gente vai ver as especulações, o que ao longo da história tentaram identificar personagens que subiram, olha, até Nero, será que foi Nero? Quando você pega o nome de Nero, aquele número 666, eles fazem toda uma matemática para chegar. Nós não vamos chegar a dar nomes, nós vamos mostrar o que aconteceu ao longo da história. A tentativa de identificar esses anticristos, tá? Mas é algo que a gente precisa ter um pouco de discernimento no meio de todo esse processo. O mais importante para a gente no meio de tudo isso, gente, a igreja, os verdadeiros cristãos, eles não serão enganados. Teremos dificuldade, teremos perseguição, precisaremos perseverar. Nós não vamos dar ouvido a todos os espíritos que se levantam, que falam em nome de Deus. Cada vez menos a gente vai crivando, crivando, porque muita coisa errada vai surgir, muita mentira, muito engano. Mas no final dessa parte que nós estamos estudando, a besta e a perseverança dos santos. Ele diz algo muito interessante aqui. E esses sistemas, entende, de governo e esses representantes, né, o iníquo que vai se levantar, a Bíblia diz que serão adorados.
todos os que habitam sobre a terra. Olha, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Você fala, nossa, então não vai ter ninguém. Mas é uma observação importantíssima aqui. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, ou seja, quem é de Deus mesmo? Quem é de Deus vai estar estudando a Bíblia, gente. Alguém perguntou, mas por que tanto símbolo? Você imagina João escrevendo cartas, como ele escreveu às igrejas, textos como esse, e citando os imperadores, os impérios, colocando nomes lá? Ele não podia fazer isso jamais. Esses documentos não iam chegar em lugar nenhum. Eu imagino que se os soldados ou o próprio Império Romano teve acesso a esses documentos que João escreveu, a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, no caso, que tem cartas escritas às igrejas, eles devem ter falado assim, ó, senil, o velho tá louco, entende? Ele tá vendo o dragão sair do mar, gente. Ele pirou, não sabe nada, manda esse documento aí que não tem nada com nada. Ninguém entende nada disso. E de fato, é um livro que, se a pessoa não tiver o discernimento espiritual, não tiver um conhecimento do todo das Escrituras, não tiver uma sabedoria de Deus, ele lê isso aqui e vai dizer que isso ficou um louco. Um louco que vê dragão, o cara está lá tomando sol, insolação, sei lá o que aconteceu com ele, está velho, um velho numa ilha deserta, escrevendo que está vendo o dragão sair do mar, você fala assim, olha, sei lá o que aconteceu com ele, pirou, não é verdade? E a gente vê que esse livro é extraordinário, conectado com toda a Bíblia, que vai demarcando os tempos e as épocas. Ele não traz precisão. Eu não quero em momento algum trazer precisão, nome, e porque tem gente que tenta fazer isso, tá? Será que essa marca, esse sinal vai ser os chips que vão colocar? Nós vamos ver aqui no final do capítulo 3. Será que é um chip? Será que é uma marca? As pessoas não vão poder comprar se não tiver essa marca. Eu já vi gente sugerindo até que o anticristo poderia ser a inteligência artificial. Eu já vi as coisas mais... Estou estudando sobre isso e falei assim, gente, como a pessoa especula. A Bíblia não dá esse nível de detalhes, mas ela nos dá muita informação. E quando você começa a olhar para esse mundo, com discernimento espiritual, comparando com os acontecimentos, com os governos, com os impérios, o que está acontecendo, e da maneira que alguns líderes se levantam, a atitude que as pessoas têm com esses líderes, de cegueira espiritual, se falar para pular do precipício, capaz de ter gente que pula, tem gente que vai pular. Você mostra a verdade, você fala, não, gente, está errado. E a pessoa continua cega. É uma adoração, é quase uma atitude de seita de adoração. Porque o que é adorar? Adorar é isso, é você se devotar de tal forma que nada, você não demove a pessoa daquela atitude, nada. É uma atitude de adoração, quase um feitiço espiritual. E quando a gente entende que por trás de todos esses sistemas, esses governos, existe uma mente maligna, que o próprio João identifica como um dragão, que vai usar ao longo da história governos e pessoas para perseguir a igreja. A gente viu no capítulo 12 que ele iria perseguir a igreja. No capítulo 13 ele está nos dando detalhes. Como que ele fez isso? Olha, tá vendo? Olha, eu vi como um animal assim, assim, assim. Aí você vai lá para Daniel. Foi o período babilônico, o período Medo-Persa, depois o período do grego, depois o período do Império Romano e até o mundo moderno. E a gente vê como que ele, o sedutor de todo mundo, capítulo 12 fala isso, o sedutor de todo mundo governa. Então, de uma certa forma, foi-lhe dado esse poder. Tá? Então, ele tem esse poder, essa autoridade, para enganar as nações. Mas ele não tem poder para impedir a igreja de avançar, o evangelho de continuar avançando e pregando. Então a gente vai afunilando a história, A igreja está aqui, cumprindo o seu papel. Só que no final, gente, o que vai acontecer? Eles aqui, olha, que aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida, porque os que foram, não vão adorar. Então, não tenha dúvida, gente. Nós estamos caminhando progressivamente, tá? Cada vez mais para um ápice de perseguição. Nós já sofremos perseguições desde os tempos mais antigos, por impérios e governos, com seus representantes, pequenos anticristos, que se levantavam contra o povo de Deus e matavam. O que fizeram? Gente, quando a gente estuda os mártires da fé no período do Império Romano, você não acredita. Os cristãos eram usados como tocha humana para iluminar as ruas. Sem contar o que acontecia lá, meus irmãos, quando os cristãos eram levados para serem devorados
pelos leões no Coliseu, e tudo que a gente acompanha na história, e o que está acontecendo hoje em muitos países, e que se você se identificar como cristão, você é morto na hora. Na Nigéria, então impérios, governos, poderes se levantam para matar e perseguir os cristãos. Então o que vai acontecer? Os verdadeiros, aqueles que estão escritos no livro da vida, eles não vão adorar. Só que eles vão ter que confrontar isso. E aí que diz, que se alguém tem ouvidos, ouça. Aí ele vai falar do que vai acontecer, já está acontecendo, naturalmente, mas vai ser de uma abrangência mundial. Se alguém leva para cativeiro vai, muitos serão presos. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada, alguns serão mortos. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, aqui, gente. E aí você vai saber quem são aqueles que estão escritos no livro da vida e os que não estão escritos no livro da vida, os verdadeiros cristãos. A perseguição ao longo da história, gente, ela sempre veio para peneirar. Quem é de Deus, fica. Quem não é de Deus. Uma pessoa que se afasta de Deus, pelos motivos que a gente vê hoje, a igreja moderna, as pessoas abandonarem a Deus por tão pouco, trocarem, como diz assim, a bênção de Deus por um prato de lentilha. Você acha que essa gente vai suportar algum tipo de perseguição? Ser preso, cativeiro. As pessoas que se identificarem com Cristo correm o risco de serem presos. É claro, numa escala muito menor, a gente já tem situações no nosso país, em que dependendo do que você fala, a gente não tem mais tanta liberdade. Liberdade é uma coisa que a gente perde progressivamente, a gente não percebe. Quando a gente percebe, é tarde demais. Todos os países, né, no mundo em que as pessoas chegaram ao ponto de perder totalmente a liberdade, foi progressivamente. Na medida que você vai se identificando, se posicionando, você corre o risco, primeiramente, de ser preso. E, em alguns casos, ser morto. Então, essa é a sequência. E aqui, isso vai identificar o quê? Perseverança e fidelidade. No fim dos tempos, e nós estamos caminhando a passos largos para esse fim dos tempos, eu não tenho dúvida disso, os cristãos, o povo de Deus, ele vai experimentar um nível de perseguição que a gente não tem noção. Em que prisões, né, e muitos perderão a sua própria vida. Mas isso vai ser a perseverança dos santos. E a Bíblia diz, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, para nós hoje, gente, capítulo 13, que sentido que tem? Que aplicação que eu posso ter para a nossa vida? Eu leio o capítulo 13 e eu tenho que entender algumas coisas. Primeiro, que a besta que surge do mar representa todo um sistema de governos, impérios, que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. Isso fica claramente identificado aqui nesse capítulo número 13. A gente percebe que todos os capítulos de Apocalipse mostram isso de maneiras diferentes. Como a gente viu lá, as trombetas, né? Na medida que ia avançando os governos, os impérios, aqui ele está nos dando mais detalhes, está fazendo uma conexão com o livro de Daniel. Junto com esse sistema, você tinha ao longo da história também muitos anticristos que se levantaram contra o povo de Deus. Mas no final dos tempos nós teremos o anticristo escatológico. Vai ficar mais claro no final do capítulo 13, que a gente vai ler ainda, tá? Não hoje. Apenas os verdadeiros cristãos não adorarão a besta, nem o dragão, né? Porque você vê lá que os dois, né, um dá poder para o outro. E perseverarão até o fim. Isso fica claro para nós. Nós estamos vivendo um período em que a gente não coloca o nosso coração, a nossa confiança, a nossa esperança em nenhum tipo de governo. A gente procura o que tem menos pior, gente, mas não confia. O sistema já está contaminado, gente. A verdade é essa. Não espere um governo perfeito de nenhum lado. A gente procura o que é menos pior. Porque não é só uma pessoa que governa, gente, é todo um sistema. E o sistema está contaminado. O que a gente percebe é que esse sistema não é divino, não é cristão. Não existe um governo cristão. Você pode ter até um líder que está lá, que é cristão. Você pode ter um representante na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, que é cristão. Que a gente defende, que a gente vota. Você pode até ter isso. Mas o sistema está contaminado. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem esperança que no nosso país vai haver uma conversão em massa de todos os políticos e governos? Alguém tem esperança disso? Você acredita mesmo que esse sistema vai... Gente, a gente não espera isso.
A gente procura, né, vamos dizer assim, amenizar o que está acontecendo. Mas o sistema está aí totalmente corrompido, dominado pelo mal. É algo maligno, a corrupção, o desvio de dinheiro, né, a mente suja, maligna daqueles que governam, gente, em todas as esferas. Você tem representantes lá dentro que lutam pelo bem, isso é certo, vamos continuar fazendo. Orando, né, por todos aqueles que estão investidos de autoridade, isso está lá na Bíblia. Mas não espera muita coisa não. Não põe seu coração nisso não. A nossa esperança não está nesses governos, gente. Porque o sistema, tá, está nas mãos do inimigo. Não que ele tenha mais poder do que Deus, porque Deus deu esse poder temporariamente. Quando você vê essas datas, esses períodos, por 42 semanas, por não sei quantos dias, isso é porque tem começo, meio e fim. É Deus que deu esse poder para cumprir o seu propósito. Para que esses governos e sistemas cumprissem o seu propósito. Satanás veio para esse mundo, foi derramado aqui, lançado aqui na terra, banido do céu, vimos no capítulo anterior. Foi dado o poder e autoridade para ele. Ele usa os governos, ele usa os sistemas desse mundo, ele tem um propósito, mas ele está com os dias contados. Por isso que a gente leu lá no capítulo número 12, que diz exatamente isso. Ele desceu aqui na terra cheio de cólera, sabendo que o pouco tempo lhe resta. O que ele pode fazer é isso, é usar esse sistema, esses governos corruptos, de pessoas que não, como a gente diz lá, né, que não vão adorar, né, o que não estão escritos no livro da vida, são pessoas que não pertencem a Deus, que estão sob a influência claramente desse dragão, que é Satanás, e que estão governando, e usando de tudo, gente, para perseguir e prejudicar o povo de Deus. Então, os verdadeiros cristãos, eles não vão adorar a besta, e eles vão perseverar até o fim. A nossa oração é para que a gente persevere, para que a gente não esmoreça, para a gente que não desanime, para que cada vez mais a gente tem que firmar nossa fé, firmar os nossos valores, firmar e pregar o Evangelho. É essa a nossa missão aqui na terra. O que tiver no nosso alcance nós vamos fazer. Usar o poder, estamos num país democrático, a gente ainda pode votar, vamos votar por representantes, pessoas que pensam parecido com a gente. Mas não espera muita coisa não, você vai se decepcionar. Pode ser o político que for, todos são falhos, e eles estão dentro de um sistema que eu posso até dizer, é satânico, é demoníaco, gente, é corrupto. Nunca houve aqui na terra, depois que o homem caiu, um governo perfeito, um sistema perfeito. Ele sempre esteve contaminado pelo mal. Às vezes, pode ser que durante algum período da história, você teve naqueles países que a gente chama de países cristãos, né, que tinha muitos governantes que temiam a Deus, mas sempre no meio estava lá a semente do mal. Isso sempre existiu, gente. E é uma luta realmente, claramente, que a gente vê nesse mundo. Que Deus nos dê sabedoria para viver nesse mundo, perseverando até o fim. Eu não sei se nós vamos ver uma perseguição desse nível, ser preso e ser morto. Pode ser. Pode ser que por causa da nossa fé a gente experimente algumas coisas, algumas dificuldades. Mas é a nossa grande luta, gente, perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da glória. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos fechar o capítulo 13, que é o mais polêmico. Tá? Isso aqui foi para lançar as bases, para a gente depois avançar no que nós vamos ver na besta que emerge da terra e no sinal e tudo mais que o capítulo 13 nos fala. Vamos orar. Ó Pai amado, nós tentamos, ó Deus, com a Tua bênção, com a Tua direção, compreender, Senhor, textos antiguíssimos, passagens, ó Deus, de difícil interpretação, mas nós queremos desvendar a Tua palavra, nós queremos compreender o livro santo e aplicar, Senhor, essas verdades eternas para a nossa vida. Dê-nos discernimento espiritual, dê-nos sabedoria para viver nesse mundo, Senhor. Que a Tua palavra nos dê esperança, Senhor, para continuarmos avançando, cumprindo o nosso papel, nossa missão, como igreja, como Teu povo, como famílias de Deus, vivendo num mundo mau, num mundo, ó Deus, que está sob a influência, Senhor, de mentes malignas,
mas que a tua luz, ó Pai, possa avançar nas trevas, e a tua igreja, Senhor, possa permanecer firme, não se apostatando da fé, que nenhum dos teus filhos aqui, ó Pai, venham se perder no meio do caminho, venham, ó Deus, esquecer dessas passagens, ó Pai. Viveremos o tempo de apostasia, em que as pessoas vão se apartar, vão se encantar com esse mundo, com aquilo que esse mundo oferece, Senhor. Irão, ó Deus, ouvir o canto da sereia e se afastar de Ti, Senhor. Muitos irão se perder, mas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, eles não irão se perder, ó Pai. Nos dê essa convicção, essa fé, essa esperança, para que possamos guiar a nossa família, os nossos filhos, nossos familiares, a Tua igreja, o Teu povo, neste vale, Senhor, de luta, de dificuldade, mas com esperança no coração. Ajuda-nos, ó Pai, abençoa-nos e perdoa-nos, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.